Muita gente já ouviu falar de Abraham Hicks e ficou com aquela pulga atrás da orelha. É uma pessoa? Uma filosofia? O que é isso, afinal? E olha, essa dúvida é super comum. Então hoje a gente vai mergulhar nesse universo para entender, direto da fonte, o que realmente está por trás dessa mensagem tão influente. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E a resposta, já adianto, não é nada simples como um nome num documento. Para a gente entender de verdade, a gente precisa ir lá na base de tudo, no conceito fundamental que sustenta todos os outros ensinamentos. Bom, antes de mais nada, o ponto mais importante para sacar Abraham Hicks é este. Abraham não é uma pessoa, não é um guru, não é uma figura histórica. Então, se não é uma pessoa, o que é? A resposta está na ideia de uma consciência coletiva. As fontes descrevem Abraham não como uma voz única, mas, como um conjunto de consciências que não são físicas. E todas elas têm um foco em comum: bem-estar. É bom pensar nisso menos como uma personalidade, com um ego de opinião, e mais como uma perspectiva pura, uma espécie de lente que explica como as leis do universo funcionam. E essa diferença é crucial, viu? De um lado a gente tem a ideia de alguém que julga, que dá regras. Do outro, um professor que simplesmente explica leis universais, tipo a lei da gravidade, sabe? A mensagem de Abraham não é sobre o que é certo ou errado moralmente, mas sobre o que funciona de acordo com as leis da vibração. E os ensinamentos sempre giram em torno desses temas aí. Desde a famosa lei da atração até a ideia de que as nossas emoções são tipo um GPS interno, no fim, tudo se conecta a uma ideia central: vibração. A premissa é que o segredo para criar a própria realidade está em gerenciar a própria energia e as próprias emoções. Tá, mas aí fica a pergunta: como é que essa consciência tão abstrata fala com a gente, aqui no mundo físico? A resposta para isso está na história de duas pessoas, Esther e Jerry Hicks, que se tornaram a ponte entre essa perspectiva não física e o nosso mundo. Essa é a Esther Hicks, a voz física de Abraham. E é muito importante entender como esse processo é descrito. Não é como uma possessão, um transe onde ela apaga. Pelo contrário, é um estado de permissão, de alinhamento, onde ela conscientemente deixa esse fluxo de informação passar por ela. É muito mais como traduzir um sentimento do que ser um fantoche. E o estilo da comunicação que chega através da Esther é bem particular. É direto, mas sempre amoroso. E uma coisa que chama a atenção é repetitivo de propósito. Mas por quê? A ideia é que essa repetição constante funciona como um treino para a mente, ajudando a gente a quebrar velhos padrões de pensamento e criar novos caminhos que estejam mais alinhados com o bem-estar. E se a Esther era a fonte, o Jerry Hicks era, digamos, o engenheiro. O papel dele foi fundamental. Ele pegou todo esse fluxo de consciência, que podia ser meio abstrato, e organizou tudo numa estrutura lógica fácil de entender. Ele foi o arquiteto que transformou a inspiração em livros e materiais práticos. E foi justamente dessa parceria única, a consciência de Abraham, a canalização da Esther e a organização do Jerry, que nasceu uma série de livros que viraram best-sellers e criaram a base de todo esse movimento. Essa tabela aqui mostra muito bem como os ensinamentos foram evoluindo. Tudo começa com o peça e será atendido, que é tipo a base da lei da atração, e vem até com exercícios práticos. Depois, os outros livros vão aprofundando e aplicando esses mesmos princípios em áreas mais específicas da vida, como dinheiro e relacionamentos, mostrando que o conceito serve para tudo. Certo, então depois de tantos livros, palestras, conceitos, o que fica? Qual é a mensagem central? O que é o mais importante de se levar disso tudo? Se a gente tivesse que resumir a filosofia toda em alguns pontos, seriam estes. A grande virada de chave que é proposta aqui é a gente parar de focar no esforço externo, naquela luta para conseguir as coisas, e começar a focar em gerenciar o nosso estado interno. A ideia é que o poder de verdade não está na ação forçada, mas sim no alinhamento emocional e vibracional. Então, o ponto crucial é esse. No fim das contas, tudo se resume a um objetivo que é simples e possível: achar um jeito de se sentir um pouquinho melhor. Não é sobre saltar da tristeza para a euforia de uma vez. É sobre dar pequenos passos na direção de se sentir bem. E a gente termina com essa provocação, que é o coração dos ensinamentos de Abraham Hicks. E se o caminho para o que a gente deseja não for lutar mais, mas sim se alinhar mais? E se o nosso estado interior for mais poderoso que a nossa ação exterior? É uma ideia que desafia muita coisa que a gente acredita sobre trabalho e sucesso, e que com certeza vale a reflexão.